Nos últimos 11 anos, a população brasileira se habituou com um programa que tem como principal característica o estudo da Bíblia. Durante este período, pessoas de todo o Brasil puderam ver o que está escrito na Palavra de Deus. E é por isso que, ao comemorarmos 11 anos de programação, podemos dizer: meus parabéns, programa Está Escrito. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, o poder transformador da palavra. O programa Está Escrito é vinculado no Brasil há mais de 10 anos. O programa começou em 3 de novembro de 91, quando o pastor George Vandeman fez a primeira transmissão aqui no Brasil. O título do programa era Onde Estavas Tu? E falava sobre a essência, a criação e o grandioso poder de Deus. O pastor Vandeman tinha uma enorme responsabilidade com o Brasil. Acreditava haver milhões de pessoas ali buscando a Cristo e procurando a verdade. Então nos reunimos com um grupo de empresários e pastores e foi quando lançaram o Está Escrito no Brasil. A primeira grande dificuldade foi decidir qual deveria ser o orador do programa. Muitos imaginavam um orador que havia em São Paulo, outros no Rio, outros achavam que o orador que tinha na Bahia era melhor, mas um grupo começou a achar que Jorge Vandeman seria o orador ideal e com o programa Está Escrito para todo o Brasil. Foi muito difícil no começo porque muitos não acreditavam na realidade, muitos não acreditavam que era possível botar o Está Escrito na TV brasileira. E esta foi a segunda grande dificuldade, recursos. Depois que o programa foi ao ar, as pessoas foram começando a acreditar e trazer as suas contribuições, o que facilitou em muito a existência do Está Escrito em todo o Brasil. Desde aquela época, o Está Escrito vem se tornando um dos programas mais populares de todo o país. Milhares de pessoas têm se inscrito para os cursos bíblicos. Durante 10 anos, a escola bíblica já atendeu praticamente 160 mil pessoas. São pessoas que entram em contato conosco pedindo um aconselhamento, um curso bíblico ou a cópia de uma das palestras. Nós atendemos uma média mensal de 8 mil pessoas. E a escola bíblica é uma ferramenta poderosa, onde nós podemos ver Deus agindo intensamente. No início era praticamente impossível para o pastor Vandeman ir ao Brasil gravar cada programa de TV. Portanto, o Está Escrito criou um modelo único, a apresentação conjunta. O pastor Vandeman apresentava alguns programas e o pastor Alejandro Bullion apresentava outros. Os programas do pastor Vandeman, é claro, eram dublados para o português e o pastor Bullion falava diretamente em língua portuguesa. O pastor Bullion é um evangelista respeitado em toda a América do Sul. O povo brasileiro aprendeu a amar o pastor Bullion. Bom, a vinda do pastor Bullion para o programa Está Escrito foi uma história que começou um ano antes dele aparecer no vídeo. Ele várias vezes, pelo menos durante um ano, ele disse: não quero, não vou, não tenho jeito. E realmente, do ponto de vista humano, ele não tem a altura, nem voz e nem aparência de um ator de televisão, mas com todas essas limitações, juntando ao sotaque de um estrangeiro, a gente pôde ver o milagre de como Deus usou e continua usando a sua vida através das gravações feitas para o Está Escrito. O pastor Bullion e eu, nos últimos 10 anos, temos levado estas mensagens de verdade ao povo brasileiro. A gente recebe aqui telefonemas, cartas. Muitas vezes me encontro com pessoas nas ruas que me reconhecem e dizem: pastor Bullion, obrigado, porque através da palavra de Deus eu encontrei a Jesus Cristo na minha vida mudou a vida da minha família. Eu acho que, como seres humanos, nunca teremos palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele fez e fará no futuro, através do ministério Está Escrito.
O programa Está Escrito tem tocado vidas e transformado homens e mulheres por todo o Brasil. À medida que assistem o programa, eles vêm para Cristo. E algumas transformações têm sido radicais. Deixe-me dar um exemplo. O da senhora Brandina Santana, de Campo Grande, que estava mudando de canal um dia, vivendo uma situação desesperadora. Veja só, amigo, o marido dela havia sido sequestrado e assassinado. Ela estava desesperada. Então, naquele momento, aí o mundo desabou sobre mim e sobre os filhos. Porque até então a gente ainda tinha aquela esperança, né? Quantas vezes eu acordava à noite com os filhos chorando, ouvindo o soluço dos filhos. Só que aí, naquele momento, tudo desabou. Aí, com todo esse acontecimento, a minha fé ficou abalada. Infelizmente, houve, né, esse abalo da minha fé. Mas só que aconteceu o seguinte, quanto mais eu me afastava de Deus, mais eu fui me afundando na minha depressão, né? Mais as coisas foram complicando para mim. Ela achava que a única maneira de sair daquela depressão era dando fim à sua vida. Ela ligou a TV com o volume bem alto e, passando pelos canais, parou em um deles e... Então foi num domingo de manhã. Meus filhos, mesmo eu não indo mais à igreja, mas eles iam. E aí eles foram para a igreja e eu pensei, bom, é hoje. E preparei tudo certinho. Inclusive preparei 3 coisas, que se uma falhasse, a outra não falharia, né? E naquele momento que estava tudo já preparado, eu ouço uma voz de dentro de mim dizendo para eu ligar a televisão. Aí não entendi, mas liguei. No que eu liguei a televisão, estava passando o programa Está Escrito. E o pastor Bulhon pregando, né? Então, ele pregou tudo para mim. Ele se dirigia a mim. Não se desespere quando o sofrimento chegar. Ele é como o fogo que refina o ouro. Quando tudo passar, você virá. Você verá que sua fé estará mais madura. E tudo terá sido, finalmente, para a glória de Deus. Está você atravessando um momento difícil na sua vida? Sente que suas forças estão se esgotando e que você não conseguirá resistir por mais tempo? Lembre-se da promessa de hoje. Deus finalmente expulsará a dor e o sofrimento de sua vida. Mas enquanto esse dia não chegar, você não está sozinho. Jesus está com você. Seu sofrimento tem sentido porque finalmente você sairá mais maduro dessa situação. Quando eu vi, já estava de joelho, chorando, pedindo perdão a Deus. Então, naquele momento, eu tenho certeza que eu fui salva 2 vezes. Salva da morte e salva do meu pecado. É inacreditável que o Espírito Santo tenha achado a vida da dona Brandina naquele domingo, quando ela pensava em suicidar-se. É quase que indescritível como uma pessoa com a formação que ela tinha, passar pelo que passou, encontrar refrigério no amor de Deus e esperança e paz, e viver uma vida de serviço, compartilhando a esperança da salvação, distribuindo livros para as pessoas. O mais tocante dessa história toda é que não apenas a dona Dina foi salva, mas depois que ela entregou a vida a Jesus, ela escolheu viver para levar essa esperança para os outros. Eu sou apaixonada por esse programa, Está Escrito. Não perco um. Eu costumo levantar muito cedo, mas no domingo mais ainda, porque na época em que eu me converti, ele passava mais tarde, tipo 9 horas, 10 horas, né? Agora não, passa muito cedo, mas para mim não é cedo, porque todas as vezes que eu assisto, por incrível que pareça, eu choro de emoção e de alegria,
né? Porque foi ali, foi através daquele programa, desse programa, que eu conheci esse Jesus maravilhoso, o amor de Jesus na minha vida. Nós temos a alegria de ter no programa hoje a presença do Dr. Milton Afonso, que é um dos principais colaboradores do programa Está Escrito. Bem-vindo, Dr. Milton, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olha, pastor, eu estou emocionado. O senhor não imagina a minha emoção de chegar hoje aqui no aniversário do programa Está Escrito, que completa agora 11 anos. Eu fico maravilhado como Deus tem operado através desse programa. Quantas pessoas têm sido salvas. Deus usou o profeta Jeremias para transmitir uma das mais belas mensagens da Bíblia. Diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha, pastor, quantas pessoas têm sido alcançadas através do programa Está Escrito. Deus, do seu infinito amor, tem usado esse programa para converter milhares e milhares de pessoas. No reino, quando nós estivemos lá, pastor, vamos encontrar milhares de pessoas que foram salvas através desse programa. Os senhores estão de parabéns e louvado seja Deus por esse grande trabalho que o programa Está Escrito está realizando no Brasil e no continente americano. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. No Brasil, em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, foi lançado um programa de rádio chamado A Voz da Profecia. O pastor Roberto Rabelo foi o primeiro orador de A Voz da Profecia. A partir daí, A Voz da Profecia atraiu milhares de ouvintes. Quando o Está Escrito foi lançado, A Voz da Profecia pelo rádio e o Está Escrito pela televisão tinham o mesmo alvo: apresentar Jesus, apresentar a verdade da Bíblia, apresentar a mensagem eterna de Deus ao mundo para preparar homens e mulheres para a sua volta. Estas duas instituições, A Voz da Profecia e Está Escrito, trabalham lado a lado para alcançar este alvo. Dividindo o talento e habilidades, o quarteto Arautos do Rei, por exemplo, cantava tanto em A Voz da Profecia quanto no Está Escrito. Bendito és tu, Jesus, pois tu és e sei quem sou e também quem fui, vivo no amor que me resgatou. Portanto, não é de admirar que hoje o diretor de A Voz da Profecia, seu orador, pastor Estina, tenha passado a integrar o Está Escrito como orador associado e como companheiros trabalharemos juntos no Brasil. Pastor Estina, o senhor tem veiculado A Voz da Profecia no Brasil em cerca de 1.300 estações. Deus tem usado o senhor e eu sei que ele usará poderosamente no Está Escrito. E é um prazer recebê-lo como parte da equipe Está Escrito e como orador associado do Está Escrito no Brasil. Obrigado, pastor Finley, pelas palavras carinhosas. Eu me sinto muito honrado em fazer parte da família mundial do programa Está Escrito. Eu estou confiante de que Deus usará este homem e os seus lábios ungidos, seu coração convertido e suas pregações bíblicas para continuar a tradição de transmitir a verdade bíblica aqui no Brasil. Foi o sábio Salomão quem disse estas palavras: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11. Palavras podem mudar vidas. Muitas vezes, palavras ditas ou escritas influenciam pessoas a tomarem decisões para o resto da vida. Se as palavras humanas podem ajudar, imagine a palavra de Deus. Poderia falar da palavra de Deus como sendo o Senhor Jesus, porque Ele é o Verbo, a palavra, desde o princípio. É assim que João, o evangelista, o apresenta. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Mas a palavra de Deus é também a Bíblia Sagrada. Há muitos versos que identificam a palavra de Deus, a Santa Bíblia. É impossível deixar de fora o que está escrito no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também é muito famoso o texto de João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Sem esquecer, é claro, de Mateus 24, verso 35, onde diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora, um pensamento muito forte sobre a palavra de Deus está em Hebreus, no capítulo 4, e o verso de número 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é uma espada afiada para nos limpar do pecado, para nos purificar, para nos salvar. Foi isto que Paulo escreveu a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Mas eu quero terminar contando a história de um moço chamado Ariosto Lopes. Este moço vivia numa família que se tornara cristã. Ele mesmo não tinha nenhum interesse pela palavra de Deus e finalmente tornou-se dependente de drogas. Os pais e familiares sempre oravam por ele. Numa sexta-feira, à noite, ele comprou muita droga, se trancou num quarto sozinho e começou a se drogar. Eu já tinha usado uma boa quantidade e comecei a sentir convulsões, dentro de casa. Fechei a porta, liguei um som um pouco alto assim e saí de mim assim por na minha ideia, uns 15 a 20 minutos. Senti a morte bem de perto. Quando eu senti que eu estava me sentindo bem mal mesmo, eu tranquei a porta com chave e entrei no guarda-roupa. Para que se por acaso, dentro da minha cabeça, naquele momento, eu acho que se eu morresse ali, dentro do guarda-roupa, ia ser mais difícil as pessoas me acharem. Quando dei por mim, que passou aquele efeito forte, é o que se chama de convulsão, outras pessoas chamam de overdose, Minha pressão subiu muito, que eu suava assim, parecendo que eu tinha acabado de sair de embaixo do chuveiro, mas suava frio, gelado, Aí senti perder a pulsação por alguns minutos e quando eu voltei a mim, em vez de agradecer a Deus porque Ele tinha resgatado a minha vida, eu continuei usando, até mais ou menos umas 2 horas da manhã. Aí a convulsão veio mais forte, nesse momento todos já estavam dormindo dentro de casa. Aí eu fui para a sala, me ajoelhei e pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim. Que se Ele ainda tivesse um plano na minha vida, que Ele me respondesse de alguma forma. Lá em minha casa, minha família toda cristã. Quando eu fui à sala, tinha uma Bíblia em cima da mesa, na copa. E eu abri a Bíblia, Assim rápido, porque esse tipo de drogas, nessa noite eu tinha usado muita cocaína. E esse tipo de droga deixa você bem aceso, Então, quando eu abri a Bíblia, para a honra e glória de Deus, eu abri no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Eu não posso nem ousar dizer que eu abri. Eu tenho certeza hoje que foi o Espírito Santo de Deus que fez aquilo. No livro de Isaías 41, 10, quando diz, não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te levanto com a destra da minha justiça. O Ariosto foi transformado completamente pelo poder da palavra de Deus.
e finalmente ele foi batizado, tornou-se um cristão. Sabe, há muitos poderes em ação em nosso planeta hoje, mas nenhum deles é tão marcante quanto o poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus mostra o caminho da salvação. E a palavra de Deus nos leva a resultados eternos. Hoje eu desejo convidar você para estudar a palavra de Deus. Eu quero convidar você para confiar na palavra de Deus e deixar a palavra de Deus dirigir a sua vida de acordo com a vontade do nosso Deus. Eu não sei muitas coisas desta vida aqui, mas eu posso afirmar a você uma coisa que eu sei muito bem. Os que confiam na palavra de Deus e vivem de acordo com sua vontade irão com Jesus para a eternidade, quando muito em breve Ele aparecer nas nuvens dos céus. Uma vez, pela noite, muito triste, me achava num intenso e terrível negro. E ao sentir-me tão só, eu clamei: ó Pai, não escondas teu rosto de amor. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lá. Vem me guiar com teu amor, sempre junto de ti, Senhor. Poderei, qual um rei, habitar num palácio, ter poder e riquezas na mão. Mas muito triste eu serei se estiver a sós, em angústia e cruel solidão. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui
Nós queremos agradecer a Deus porque o programa Está Escrito está há 11 anos no ar. E agradecer também a todos aqueles que até agora colaboraram e com certeza vão continuar colaborando. E louvar a Deus porque centenas de milhares de pessoas foram alcançadas, abençoadas. E eu quero com você agora orar para dizer a Deus da nossa gratidão, do nosso agradecimento. Vamos orar juntos. Querido Pai, obrigado porque estamos há 11 anos no ar. Queremos continuar com a Tua bênção, com a Tua graça, até a volta do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome por todos os colaboradores. Agradecemos-te também por todas as centenas de milhares de pessoas que foram alcançadas. Em todas as coisas que o Teu nome seja louvado e engrandecido. Nós oramos nesta hora, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Descubra os maiores segredos da Bíblia. Faça o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. O Está Escrito quer lhe dar este presente. Escreva para Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Além do curso que já foi feito por milhares de pessoas, estamos lhe oferecendo uma cópia escrita da palestra de hoje. Escreva o telefone para 0800 707 7095. Que alegria estar com você, que privilégio. E nós esperamos estar juntos outra vez na próxima semana, debaixo da graça de Deus. E até lá, lembre-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.